Antes de qualquer coisa, antes mesmo de o sol tocar suavemente a sua janela ou o despertador tocar, há algo mais importante do que qualquer agenda, compromisso ou preocupação: entregar seu dia a Deus. O mundo gira veloz, as tarefas se acumulam, os compromissos nos pressionam. Mas no meio de toda essa correria, o coração que deseja agradar ao Senhor entende uma verdade fundamental: Deus deve ser o primeiro. Não porque Ele exija, mas porque nosso espírito precisa disso para florescer. Priorizar o Senhor logo no início da manhã é como plantar sementes em terra fértil. É alinhar seu coração com o céu antes que o barulho do mundo tente te desviar. Infelizmente, muitos de nós caímos na armadilha do comodismo. É fácil se acostumar a acordar correndo, checar o celular, olhar os e-mails ou já pensar nas tarefas do dia. Mas será que esse comodismo não tem nos afastado de uma intimidade mais profunda com o Pai? Será que essa zona de conforto não tem nos deixado mornos na fé? Outros ainda se escondem atrás da desculpa de estarem ocupados demais. Não tenho tempo, mas, sinceramente, será que o Criador do tempo não merece nem alguns minutos das nossas manhãs? Que tipo de vida estamos construindo se Deus está ficando sempre para depois? Se você deseja crescer espiritualmente, se deseja ouvir mais claramente a voz de Deus, se o seu coração anseia por uma intimidade genuína com o Espírito Santo, então comece pelas manhãs. Antes de qualquer pessoa, fale com Deus. Antes de qualquer decisão, consulte o Senhor. O salmista em Salmo 5:3 escreveu: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa atitude revela um coração rendido, um espírito submisso que sabe que a direção do dia não pode partir de nós mesmos, mas do alto. E não se trata apenas de uma obrigação espiritual, mas de um privilégio sagrado: começar o dia com o Pai. E veja que esse sacrifício não é físico, como nos tempos antigos. É simbólico, mas poderoso. Ao acordar cedo, você está dizendo: Senhor, eu abro mão do meu conforto, do meu sono, das minhas vontades, para te colocar em primeiro lugar. Isso é fé em ação. É declarar com atitudes que Jesus é a prioridade máxima do seu coração. Porque quando oferecemos o nosso melhor, nosso tempo mais puro e desperto, Deus se agrada. É como dizer: antes de qualquer coisa, eu te busco. E isso transforma o rumo do nosso dia. A presença dele se manifesta, o Espírito orienta, as decisões são mais assertivas, o coração se enche de paz, e aquilo que parecia difícil se torna suportável, porque você não está enfrentando sozinho. Agora pense comigo: quantas vezes priorizamos tantas outras coisas ao longo do dia e deixamos Deus para depois? Corremos para o trabalho, verificamos mensagens no celular, planejamos compromissos, alimentamos as redes sociais, mas e o nosso espírito? Será que ele está bem alimentado? A verdade é que precisamos lutar para manter uma vida espiritual saudável. A rotina, a pressa, o cansaço e até a distração nos afastam da presença de Deus. É fácil justificar com frases como: estou muito ocupado, hoje não deu tempo, amanhã eu oro. Mas o que está em jogo aqui é a nossa conexão com o Criador. E sem essa conexão, tudo perde o equilíbrio. É por isso que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, se retirava de madrugada para orar. Ele sabia da importância de começar o dia em comunhão com o Pai. E isso era prioridade, era sagrado. E se o próprio Jesus agia assim, quanto mais nós que somos frágeis e dependentes da graça. Quando você ora logo pela manhã, não está apenas pedindo bênçãos, você está se posicionando espiritualmente. Está dizendo para o mundo invisível: eu pertenço a Deus. Ele governa meus passos. Nenhuma decisão será tomada sem a direção dele. Isso muda a atmosfera ao seu redor. O inimigo treme diante de alguém que começa o dia de joelhos. E o céu se abre para ouvir a voz sincera de um filho que busca a face do Pai. E mesmo que pareça difícil no começo, insista. A oração matinal não precisa ser longa, mas precisa ser sincera. Comece agradecendo pela vida, pela noite tranquila, pela nova chance de recomeçar. Coloque diante do Senhor os seus compromissos do dia, as suas preocupações, seus medos e suas expectativas. Abra o coração. Deus não está interessado em palavras bonitas, mas em corações quebrantados. E quando você começa o dia assim, o seu espírito se alinha com o céu. Aquilo que te causava ansiedade começa a perder força. Aquilo que parecia impossível começa a fazer sentido, porque Deus passa a conduzir cada passo seu. Você até pode dizer:
mas eu não sei orar direito. E eu te digo, não existe fórmula perfeita, existe relacionamento. E relacionamentos se constroem com tempo, dedicação e sinceridade. É na constância que sua intimidade com Deus cresce. É na repetição, dia após dia, que sua alma se afina com a voz do Espírito Santo. É na entrega silenciosa da madrugada, ou nos primeiros minutos do amanhecer, que milagres começam a brotar no invisível. E não pense que é algo pequeno. Uma vida de oração transforma um ambiente, fortalece seu interior e abre caminhos onde antes só havia barreiras. A oração é o elo que liga seu coração ao trono de Deus. Não subestime o poder de um simples Pai, estou aqui. Há algo poderoso em oferecer a Deus as primícias do seu dia. É como consagrar as próximas 24 horas ao único que tem controle sobre todas elas. É como dizer, Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero estar contigo. Isso não é apenas um hábito saudável, é uma postura espiritual. A palavra diz em Salmo 5:3, pela manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa atitude revela um coração rendido, um espírito submisso que sabe que a direção do dia não pode partir de nós mesmos, mas do alto. E não se trata apenas de uma obrigação espiritual, mas de um privilégio sagrado, começar o dia com o Pai. E veja que esse sacrifício não é físico, como nos tempos antigos. É simbólico, mas poderoso. Ao acordar cedo, você está dizendo, Senhor, eu abro mão do meu conforto, do meu sono, das minhas vontades, para te colocar em primeiro lugar. Isso é fé em ação. É declarar com atitudes que Jesus é a prioridade máxima do seu coração. Porque quando oferecemos o nosso melhor, nosso tempo mais puro e desperto, Deus se agrada. É como dizer, antes de qualquer coisa, eu te busco. E isso transforma o rumo do nosso dia. A presença dele se manifesta, o Espírito orienta, as decisões são mais assertivas, o coração se enche de paz, e aquilo que parecia difícil se torna suportável, porque você não está enfrentando sozinho. Agora pense comigo, quantas vezes priorizamos tantas outras coisas ao longo do dia e deixamos Deus para depois? Corremos para o trabalho, verificamos mensagens no celular, planejamos compromissos, alimentamos as redes sociais, mas e o nosso espírito? Será que ele está bem alimentado? A verdade é que precisamos lutar para manter uma vida espiritual saudável. A rotina, a pressa, o cansaço e até a distração nos afastam da presença de Deus. É fácil justificar com frases como estou muito ocupado, hoje não deu tempo, amanhã eu oro. Mas o que está em jogo aqui é a nossa conexão com o Criador. E sem essa conexão, tudo perde o equilíbrio. É por isso que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, se retirava de madrugada para orar. Ele sabia da importância de começar o dia em comunhão com o Pai. E isso era prioridade, era sagrado. E se o próprio Jesus agia assim, quanto mais nós que somos frágeis e dependentes da graça. Quando você ora logo pela manhã, não está apenas pedindo bênçãos, você está se posicionando espiritualmente. Está dizendo para o mundo invisível, eu pertenço a Deus. Ele governa meus passos. Nenhuma decisão será tomada sem a direção dele. Isso muda a atmosfera ao seu redor. O inimigo treme diante de alguém que começa o dia de joelhos. E o céu se abre para ouvir a voz sincera de um filho que busca a face do Pai. E mesmo que pareça difícil no começo, insista. A oração matinal não precisa ser longa, mas precisa ser sincera. Comece agradecendo pela vida, pela noite tranquila, pela nova chance de recomeçar. Coloque diante do Senhor os seus compromissos do dia, as suas preocupações, seus medos e suas expectativas. Abra o coração. Deus não está interessado em palavras bonitas, mas em corações quebrantados. E quando você começa o dia assim, o seu espírito se alinha com o céu. Aquilo que te causava ansiedade começa a perder força. Aquilo que parecia impossível começa a fazer sentido, porque Deus passa a conduzir cada passo seu. Você até pode dizer, mas eu não sei orar direito. E eu te digo, não existe fórmula perfeita, existe relacionamento. E relacionamentos se constroem com tempo, dedicação e sinceridade. É na constância que sua intimidade com Deus cresce. É na repetição, dia após dia, que sua alma se afina com a voz do Espírito Santo. É na entrega silenciosa da madrugada, ou nos primeiros minutos do amanhecer, que milagres começam a brotar no invisível. E não pense que é algo pequeno. Uma vida de oração transforma o ambiente, fortalece seu interior e abre caminhos onde antes só havia barreiras. A oração é o elo que liga seu coração
ao trono de Deus. Não subestime o poder de um simples Pai, estou aqui. Há uma força invisível que nos sustenta quando buscamos a Deus logo amanhã. É como se cada palavra dita em oração se transformasse em âncora para a nossa alma, mantendo-nos firmes em meio às tempestades. Essa força não é nossa, é a força do próprio Espírito Santo habitando em nós. Quando nos colocamos diante do Senhor no início do dia, estamos na verdade nos rendendo à vontade dele. Estamos dizendo com a nossa atitude: Senhor, governa meu dia. Eu não confio em minha própria sabedoria nem na minha força, mas no teu Espírito. E é esta servidão que o céu honra. Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede graça. Por isso não tenha vergonha de começar pequeno. Se você ainda não tem o hábito de orar ao acordar, comece com poucos minutos, mas com sinceridade. Separe esse tempo